Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por participar desse nosso momento de encontro com a palavra, de encontro com Cristo. Eu sou Frei Francisco, da Obra do Coração. E aqui nós vamos nos unir ao Espírito Santo, por isso nos reunimos em nome do Pai, do Filho e dele mesmo, o próprio Espírito, para que abra o nosso coração, abra a nossa mente e a nossa inteligência para compreendermos o sentido mais profundo daquilo que Ele quer falar conosco neste momento. É muito interessante olharmos logo hoje para o Cristo como uma espécie de coluna dorsal, onde todo o restante do corpo, todas as outras engrenagens, são ali sustentadas naquela coluna. Ora, se nós então nos afastamos desta coluna, então não poderemos nos sustentarmos em pé. A unidade constrói e a separação destrói. Esse seria, então, a nossa linha de reflexão hoje, para nós compreendermos como era importante estar unido ao Cristo, e quem estiver unido a Jesus não poderá cair, não poderá cair. Claro que essa união com Jesus, ela se dá dentro de uma estrutura, e nós não estamos fora dessa estrutura. A estrutura chamada igreja. É interessante hoje nós rezarmos por nossos pastores, os nossos bispos, não é? Especialmente o Papa Francisco. Mas todos os bispos, eles têm uma missão muito especial. Eles são convidados a manter a unidade. Ou seja, conduzir cada igreja local, né, cada diocese, arquidiocese, patriarcado, conduzir aquele povo junto com o seu clero na unidade com o Cristo. Aqui está todo o sentido. Essa unidade com Cristo, onde nós vamos encontrar na figura do Papa o Cristo cabeça, ou seja, esse corpo tem o próprio Cristo como cabeça, representado na figura do Santo Padre. E aqui se dá a união, se dá a unidade. Jesus diz no Evangelho de hoje, que eu deixo aqui na descrição desse nosso encontro: todo reino dividido não subsistirá, não durará. Todo reino dividido acabará. Nós temos dois sentidos aqui para a gente compreender o que Jesus quer falar conosco quando ele fala de união e de separação, não é? Dois sentidos aqui, desculpe. Primeiro, é importante a gente observar que não é a mesma coisa quando nós falamos de união de pessoas enquanto associação de pessoas. Ok, nós vamos até considerar que é verdade. Quando as pessoas se unem, elas se tornam mais fortes. Então, por exemplo, uma associação de moradores que se reúnem em torno do objetivo de buscar melhorias para a sua localidade. Ok, então eles serão mais fortes e eles conseguirão seus objetivos. Isso é um exemplo claro de união e de força. Enquanto que uma comunidade que não é organizada, que não é unida, que cada um busca do seu jeito, essa comunidade não conseguirá muito êxito, porque as pessoas individualmente falando, elas são mais fracas, ok? Este sentido aqui não é o sentido da proposta do Evangelho.
Não é isso que Jesus está falando, de reino dividido, não subsistirá, vai se autodestruir. Não, não é isso que ele quer dizer. Aqui, quando Jesus fala de unidade, está falando de união em torno dele. Veja bem, todas as outras formas de união, de associação, elas são finitas, elas vão acabar. É bom, mas não fica para sempre. Então, se nós queremos falar de algo que fica para sempre, então devemos falar de uma unidade, sim, mas uma unidade que se dá em torno do Cristo. Uma unidade que se dá em torno de Jesus Cristo. Então, até mesmo na Igreja Católica, se tira Jesus Cristo da Igreja Católica, ela acaba, não tem mais sentido em existir. Mas se a nossa unidade é construída em torno de Cristo, ela continuará, como continuará de fato, até o seu retorno. Então, assim, não estamos falando aqui de uma união qualquer, mas de uma união em torno do Cristo. Essa união é para sempre. Essa união nunca poderá ser destruída. Ora, então, quando um reino luta contra si mesmo, então esse reino se divide. Aqui Jesus está falando isso hoje no Evangelho. Luta contra si mesmo, se divide. E Jesus está falando com quem? Com os judeus, com o povo de Israel. E é interessante a gente fazer aqui compreender esse diálogo que ele trava, porque quando eles acusam Jesus de expulsar os demônios através do demônio, então ele joga aquela acusação contra os próprios acusadores, e ele vai dizer ainda, os próprios demônios serão seus juízes. O que está por trás dessa discussão, para a gente compreender? O que está por trás dessa discussão? Ora, a lei vem de Deus, não é? A lei vem de Deus. Não foi Moisés que inventou a lei vem de Deus. Na lei está contida uma promessa de um reino para Israel. Então Israel aguardava esse reino prometido ali na lei. Ora, todo o Antigo Testamento, e claro que também a lei, todo o Antigo Testamento fala de Cristo. Fala de Jesus, sim. Por isso que toda a Sagrada Escritura, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, falam de Jesus. Sim. Jesus é o cumprimento da lei. E o que vai acontecer? E aqui está retratado hoje nesse Evangelho, e todo o restante de outros textos vão falar sobre isso também. Aqueles que esperavam a realização da promessa de um reino, do reino de Israel, porque a promessa estava na lei, rejeitam o cumprimento da própria lei. Então, quando Israel, quando o povo judeu rejeita o cumprimento da lei, que é Jesus, Jesus é o cumprimento da lei, então Israel rompe com a lei. É fato. E aí Jesus vai dizer que um reino dividido, rompeu, dividiu, não subsistirá, se autodestruirá. E o que vai acontecer com Israel? O que vai acontecer com o templo? O próprio Jesus profetizou também isso. O templo foi destruído e Israel, o povo judeu, foram expulsos e se espalharam pelo mundo inteiro. Ok. Então, aquele projeto de reino de Israel não aconteceu. Até hoje não aconteceu.
porque rejeitou o cumprimento da lei. Aqui eu queria então dizer para vocês: devemos estar unidos ao Cristo, sim. Nós católicos estamos unidos ao Cristo através de sua palavra, através de sua presença real na Eucaristia, através dos sacramentos, caminho de santidade. E devemos manter essa unidade com o Cristo, porque se também nós nos separamos dele, não subsistiremos, não poderemos continuar a viver vida plena, vida verdadeira. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Madi estava aqui, ela está sempre do nosso lado aqui, é uma espécie de assistente. Aí hoje ela participou um pouco mais ativamente. Deus nos abençoe.